escravidão e sua doença. E temos uma imagem de que ele pode fazer por nós. Quando nós vemos Jesus libertando essa mulher, nós vemos assim que ele tem poder para fazer sobre a nossa vida mesmo. Amém, irmãos? O Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus é o nosso Senhor. Então o que ele fez para aquela mulher, ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Então ele pode fazer. Talvez seja hoje o dia em que as cadeias, as correntes se romper. Amém, irmãos? Aquilo que quer nos prender. Satanás muitas vezes ele quer prender as pessoas. E como ele prendeu essa mulher? Deixando ela com um espírito de enfermidade. Aquela mulher estava oprimida. Ela estava vivendo num tormento. Imagine 18 anos. Imagine a cena daquela mulher, 18 anos. Se nós durante o dia já sofremos com trabalho, já dói as costas. Quem já sofreu de dor nas costas? Quem tem dor nas costas? Eu. Levanta a mão. Dói ou não dói? Dói. Dói? Imagine aquela mulher, 18 anos, sem poder se endireitar ou olhar para si. Então o Satanás afetou fisicamente a vida daquela mulher. Ela não estava endemoniada, mas ela estava com um espírito de enfermidade. O Satanás oprimia aquela mulher. E aquela mulher ela não podia, vivia numa luta e não podia olhar para cima. Ela não podia olhar para cima. Ela não podia ver o céu. Ela não podia ver as coisas da vida. Talvez você chegou aqui nessa noite estando em luta. E o seu estado espiritual talvez você também não consiga olhar para cima. Talvez você me diga assim, pastor, eu tenho olhado só dificuldade. E quando nós olhamos o noticiário, quando nós olhamos qualquer outra notícia, é só algo que desagrada, é só algo que não alegra o coração. Por isso o Senhor Jesus nos manda nessa noite dizer assim, olhem para cima. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que tirar o foco das coisas que estão ao nosso redor e focar em Cristo. Diz a palavra de Deus, olharam para Ele e foram iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós enxergamos Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. Então o estado daquela mulher era um estado de humilhação, porque o demônio estava oprimindo ela. Então talvez hoje, nessa noite, alguém esteja aqui sofrendo ataques do inimigo. E como que o inimigo nos ataca? Ele coloca muitas vezes dificuldade, barreiras, pensamentos, ideias para perturbar a nossa vida. Então nossa luta não é contra o nosso mundo. A nossa luta é contra principados e potestades. Nós temos que ser corajosos. Nós precisamos vencer a cada dia essas lutas. Então o inimigo tenta maneiras de prender a nossa vida e nos impedir de ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Qual que é a finalidade de Satanás? É nos prender de alguma coisa, para que nós não possamos fazer a vontade do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite aprisionado. Talvez você chegou aqui nessa noite acorrentado, mas o Senhor Jesus tem uma palavra para você dizendo que o Senhor Jesus é poderoso para quebrar as correntes e as amarras. Amém. Aleluia. E o que prende as pessoas? O que prende as pessoas? Pecado prende as pessoas, amargura prende as pessoas, ódio prende as pessoas, falta de perdão prende pessoas, culpa prende pessoas, inveja prende pessoas e preocupação. Preocupação prende as pessoas, sim ou não? Quando muitas vezes você sai de casa, vem para a igreja e fica preocupado com o lugar, você fechou o portão, você fechou a porta, você tem comida, você não tem comida, e fica preso numa preocupação. Mas quando nós descansamos em Deus, a palavra diz, descansa no Senhor. Nós não podemos andar preocupados. Estava vendo hoje um noticiário, um fato de um homem que matou um outro, e quando a polícia prendeu esse homem, questionaram ele por que ele tinha matado
o seu amigo. E aí ele contou que desde na infância, aquele seu amigo tinha abusado dele. E passaram-se muitos anos, mas aquele ódio estava no coração dele. Satanás conseguiu prender aquele ódio por durante muitos anos, até o dia que ele chegou, e aquele ódio se manifestou, e ele acabou matando o seu companheiro. Então é algo muito sério na nossa vida, que nós não, Satanás ele quer prender as pessoas para que não façam a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus quer que eu e você nós sejamos livres de preocupação, livre de ódio, livre de inveja, livre de ciúme, de misericórdia. Ciúme, inveja, nós temos que se libertar disso. Aleluia. E muitas vezes o que Satanás prende em coisas boas da vida. Coisas boas da vida. Nós nem vamos falar das questões da rede social, de WhatsApp e Facebook. Porque Satanás tem conseguido prender as pessoas que passam direto só o WhatsApp, só vídeo, só TikTok. Não vamos falar sobre isso. Você sabe que isso pode prender você. E se você ficar aprisionado a essas coisas que aparentemente são boas, que entretêm, você perde de fazer a vontade do Senhor. Porque passamos muito tempo vendo outras coisas. Por isso o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: olhe para mim. Aleluia. Mas aquela mulher, e diz assim que aquela mulher estava ali 18 anos, ensinava no sábado, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aonde estava aquela mulher? Ela estava na sinagoga. 18 anos frequentando a sinagoga. 18 anos indo todo sábado ao culto. 18 anos ela ouvindo a palavra de Deus. Em 18 anos ela não conseguiu ser curada. Agora, se nós imaginarmos assim a dor e a rejeição que aquela mulher sofria a hora que ela chegava no templo. Então aquela mulher chegava no templo, com certeza tinha dor e sofria a rejeição. Alguém aqui já sofreu rejeição? Já. Sendo rejeitado, sendo abandonado. Imagina você chegar num lugar como esse aqui, ninguém olhar para você, ninguém dizer nenhuma palavra para você, e você querendo ser abraçada, você querendo que alguém dissesse pelo menos assim: seja bem-vindo, ou a paz do Senhor, ou que Deus te abençoe. Mas quando nós olhamos para aquele texto, a Bíblia não relata, mas se nós pudermos imaginar, a situação daquela mulher era de rejeição. As pessoas olhavam para aquela mulher como se fosse uma aberração, como algo que não existisse, como um monstro. Porque imagine aquela mulher, 18 anos, sofrendo. Nós não podemos nessa noite permitir que a rejeição se torne amargura no nosso coração. Nós temos que andar como igreja de Cristo. Aleluia. Não podemos rejeitar ninguém. Se chegar um bêbado, abraça. Se chegar uma prostituta, abraça. Se chegar alguém com problema, abraça. Ah, mas ele tem problema, ele tem isso. Mas sempre nós falamos, a igreja é um hospital, sim ou não? A igreja é um hospital. E aonde estão os enfermeiros? Aí sentados. Aleluia. Olha para quem está perto de você, só olha. Aleluia, porque quando se tiver uma dor, quem vai curar vai ser quem está ao teu lado. Tem gente passando dor, tem gente passando enfermidades. Eu conto. E Deus quer usar a nossa vida. E apesar daquela mulher ser rejeitada pela sociedade, ela se mostra fiel. 18 anos ali, esperando um milagre de Deus.
18 anos ali. Ela tinha uma esperança e sabia, uma hora Deus vai fazer um milagre. Talvez você esteja aqui nessa noite e passou 4, 5, 6, 7 anos. Mas uma hora Deus vai operar. Aleluia! Mas eu tenho orado 20 anos e ainda não aconteceu a conversão, ainda Deus não salvou, ainda Deus não transformou, ainda Deus não tocou. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel. Esta mulher nos mostra uma fé poderosa e uma fidelidade para com Deus. 18 anos naquela condição. Se nós estivermos com dor de cabeça, se nós estivermos com a unha encravada, qualquer outra coisa, nós já não vamos na igreja. Sim ou não? Não vou hoje. Hoje eu não vou, estou indisposta. Hoje eu não vou, não quero, estou na luta, não vou na igreja. Aquela mulher todo sábado, ela fazia aquele mesmo trajeto, sabendo que ao entrar na sinagoga, ela ia ser rejeitada, zombada, iam tirar sarro dela, mas ela estava ali, porque ela tinha em mente algo muito maior. Quando nós pensamos nisso, nós não vamos deixar assim, podem rejeitar, pode abandonar, pode não dar bola, porque Deus tem algo sempre maior para a minha vida. Aleluia. Ela continuava ali, todo sábado. Mas mesmo quando parece que Deus não vai responder, permaneça fiel. Ah, Deus não vai. Mesmo que pareça não ter resposta, creia que Deus vai te responder e permaneça fiel. Então nós vemos esta mulher aqui, ela persistiu. Ela teve fé e perseverou. Amém. Temos que perseverar. Amém? Amém. Temos que perseverar. Perseverar onde? Perseverar até o fim. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que a palavra diz assim, que aquele que perseverar até o fim? Porque nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Satanás vai tentar nos derrubar todos os dias, mas nós temos que permanecer fiel. Aleluia. E por que aquela mulher estava ali? Porque ela amava a Deus. Porque se ela não amasse a Deus, ela já tinha desistido, sim ou não? Por que nós desistimos muitas vezes? Porque falta amor no nosso coração. Será que eu amo tanto a Jesus assim? O meu amor é muito grande por Jesus. Será que eu amo tanto Jesus de sofrer a rejeição, de sofrer o abandono, de ficar sozinha muitas vezes? Aquela mulher estava amando ao Senhor. Por isso os obstáculos para ela não significavam muita coisa. Quando nós amamos Jesus, os obstáculos são nada. Amém? Quando nós amamos ao Senhor Jesus. Aleluia. E o que nós aprendemos com esta mulher? Ela tinha um compromisso. Ela estava comprometida com Deus. Por isso que ela estava ali, ela tinha um compromisso. Hoje, nesses dias que nós vemos, as pessoas não têm mais compromisso. Sim ou não? Sim. Não tem compromisso. Fala para você assim, tal hora, vou chegar, tal hora eu estou lá. Chega 20 minutos, meia hora, ou não vai. Está marcado ali assim, hoje eu vou lá. Daqui a pouco liga assim, eu não vou mais. Você ficou esperando. Né? Muitas vezes não é assim, chega ali, está marcado o cabelo. Não vai atender ninguém que diga que eu não vou, mas em cima da hora. E nós precisamos termos compromisso. Temos compromisso, não com a igreja, mas com Ele, o doador da vida, aquele que tem abençoado a minha vida e a sua vida. Não é com a casa, não tenho compromisso com a igreja, eu não vou hoje porque eu não tenho compromisso, não, eu tenho compromisso com Deus. Se você ler na história aqui, essa mulher não tinha cargo nenhum na igreja, ela não tinha responsabilidade nenhuma na sinagoga, mas ela estava lá todo
sábado, porque ela tinha compromisso. Nós precisamos ter compromisso nesses dias. A Bíblia diz aqui: a nossa palavra seja sim e não. Ah, talvez não, é sim e não. Você vai? Não vou. Você gosta? Não gosto. Pode estar lá? Não posso. Então, é sim e não. Então nós temos que ter esse comprometimento com o Senhor. E no versículo 12: e vendo a Jesus, chamou a si, e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então aquela mulher, ela tinha um compromisso. Jesus chega àquela sinagoga e Jesus, ele tem compaixão daquela mulher. As pessoas podiam ver ela como um monstro, mas Jesus viu aquela mulher como ela era. Porque Jesus não chamou ela de monstro, não chamou ou encurvado, ou que não consegue se endireitar. Jesus olhou para ela e chamou assim: mulher. Mulher. Jesus sabe quem é você. As pessoas não viram, mas Jesus viu e teve compaixão. Então Jesus sabe como você é. Ele sabe como é o seu assentar, o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe. Mas os outros não reconheceram, mas ela reconheceu o Senhor. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Eu estava meditando nesse dia hoje. Qual que é a resposta que nós vamos dar quando o Senhor nos chama? Jesus chamou aquela mulher. Ele chamou ela. E ela atendeu ao chamado de Jesus. Nessa noite Jesus está te chamando. Está te chamando. A voz do Senhor, a voz do Espírito Santo está clamando dentro do teu coração e te chamando para que você faça algo para Ele, para que Ele seja glorificado. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus chamou aquela mulher e vendo-a, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus amou a mulher como ela era. E a outra lição que nós aprendemos: nós temos que amar as pessoas como elas são. Isso é difícil, pastor. Mas Jesus fala assim que nós temos que amar uns aos outros. Mas amar aquele que te persegue, amar aquele que é chato, amar aquele que fala bastante, nós temos que aprender a amar. Jesus não esperou aquela mulher se endireitar, ele amou ela de tal maneira. Aleluia. Aleluia, que a gente aprende com isso. Que Jesus Cristo, ele se importa comigo e com você. Muitas vezes na hora de luta e de dificuldade, o que a gente fala? Mas ninguém se importa comigo, ninguém vê minha situação, ninguém ora para mim, ninguém. Então, quando estamos feridos e magoados, mas naquela hora que nós devemos falar assim: Senhor, misericórdia, me perdoe, porque o Senhor se importou comigo. Sim ou não? Ele se importa com você. Ele sabe o dia que você está chorando. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que você está passando. Jesus, ele se importou com aquela mulher, porque Jesus tem um plano para nos ajudar. E Jesus quer nos libertar de tudo que nos prende nessa noite. Aleluia. Então aquela mulher respondeu ao chamado de Jesus. Jesus está aqui. Amém? Amém. E Ele quer romper nessa noite as cadeias. Quer tocar em nós. Quer nos livrar das cicatrizes. Essa noite é a noite que nós fazemos a reflexão. O que está me prendendo? O que me prende nessa noite? Qual que é a minha prisão nessa noite? Talvez seja pecado, talvez seja a falta de perdão,
talvez seja excesso de preocupação, talvez seja um ativismo. Trabalha, porque eu tenho que trabalhar, e isso está prendendo você. Hoje eu estava conversando com um homem, ele morava aqui na cidade e foi morar no sítio. Quando ele morava na cidade, eu conversava com ele e ele dizia assim: hoje eu li 2 capítulos da Bíblia, li 3 capítulos da Bíblia. Ele tem 3 casas aqui na cidade, e ele falou assim: agora eu vou comprar um sítio, e foi pro sítio. Daí hoje eu encontrei ele e perguntei assim, e chamaram ele para pregar um dia, você vai dar a palavra. Daí ele falou assim: não, eu não. Daí eu falei para ele: mas você tem palavra, você falava para mim versículos de cor, você falava o que você tinha lido. Daí ele falou assim: depois que fui para o sítio, não leio mais a Bíblia, não tenho lido mais a Bíblia, não tenho mais orado. Eu falei para eles: então aquele sítio fez mal para você, porque você se perdeu lá, você se prendeu nas coisas. Eu falei: então tem que voltar para a cidade, tem que voltar para a cidade, esqueci do lá. Ele se distraiu naquele lugar, aquilo que era para ser algo glorioso e continuar, ele se perdeu. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele não quer que a gente se perca, mas que a gente encontre um caminho e se livre das amarras de Satanás, das cicatrizes, amém? Feridas emocionais, rejeição. Não se sinta rejeitado nessa noite ou rejeitada nessa noite. Nessa noite o Senhor Jesus está aqui. E aquela mulher, ela se endireitou. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dela, e ela nunca mais foi a mesma. Se você veio aqui nessa noite para o encontro com o Senhor Jesus, Jesus está aqui nessa noite. E que você tenha um encontro com Ele, para que a tua vida não seja mais a mesma. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Jesus quer te ajudar nessa noite. Chamar o grupo de louvor. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vou fazer algo diferente aqui nessa noite. Gostaria que vocês viessem aqui à frente, em nome de Jesus, fazendo um favor. Todos viessem aqui à frente. Todos viessem aqui. Se põem aqui na posição, na frente aqui. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. Nós vamos orar a Deus, para que Deus tire toda a rejeição. Talvez se chegou aqui nessa noite e não tem alegria,